Esse é o canal Espírita Responde número 103 e hoje nós vamos falar sobre avistamentos de OVNIs, objetos voadores não identificados, avistamentos que vêm se intensificando a cada dia. Será que a doutrina espírita pode nos dar alguma luz sobre essa questão? Nós vamos entender se realmente esses objetos são naves vindas de outros planetas e, se forem, como elas conseguem vencer as distâncias imensuráveis do universo. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde. Se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã. Mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pela amiga Caroline Ávila e ela diz o seguinte, olha só. Boa noite, professor Luiz Fernando Amaral. Foi noticiada essa semana uma nave abatida no céu do Canadá. A espiritualidade tem alguma coisa a dizer sobre isso? Já tinha visto um vídeo seu falando que Chico Xavier havia relatado que em uma viagem astral teria sido levado a conhecer uma nave que estaria estacionada em um planeta do nosso sistema solar, que estaria ali para cuidar do nosso planeta de outras civilizações. Teriam essas civilizações intenções de nos fazer mal? Obrigada desde já, admiro seu trabalho, Caroline Ávila. Caroline, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Bom, pessoal, há um tempo atrás eu trouxe ao ar aqui no canal Espírita esse vídeo falando sobre a possibilidade levantada por Chico Xavier de que a estrela de Belém, que guiou os 3 reis magos até o local do nascimento de Jesus, fosse uma nave extraterrestre. E ainda a possibilidade dos 3 reis magos serem habitantes de outros planetas. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição e no final do nosso vídeo de hoje uma caixinha que vai aparecer por aqui. Bom, mas aí, pessoal, muitas pessoas estão intrigadas com o aumento no avistamento de OVNIs nos dias atuais, e nós precisamos entender que desde os povos da antiguidade existem tais relatos, e há também OVNIs descritos em poemas, doutrinas religiosas antigas, retratados em obras de arte antigas, enfim. Eles estão relatados, estão presentes desde sempre aqui na Terra. E isso nos leva à seguinte questão: realmente existe vida fora da Terra, em outros planetas? A resposta é sim. Esse conceito, esse entendimento de que só existe vida aqui no planeta Terra, já é um conceito que está sendo abandonado, inclusive por parte da comunidade científica. E essa questão de vida em outros planetas já é entendida há muito tempo pela doutrina espírita, pois um dos conceitos do espiritismo é justamente a pluralidade dos mundos habitados. Então, pessoal, existe vida em todos os planetas do universo, e sendo assim, também nos planetas do nosso sistema solar. Mas como assim? Se as nossas sondas já exploraram grande parte desses planetas e nada foi encontrado, além da composição química desses planetas que não apresentam condições para que a vida lá surja, evolua ou se sustente como aqui na Terra. Um dos primeiros a nos falar
que há vida em outros planetas foi o nosso mestre Jesus. Ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. A expressão na casa de meu pai há várias moradas é uma metáfora utilizada por Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2, para representar a pluralidade dos mundos habitados no universo. E Allan Kardec, pessoal, vai nos dizer que a casa do Pai é o universo e que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos encarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Na questão 172 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos benevolentes: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Veja a resposta que ele obteve: não, vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Bom, entendemos assim que todos os planetas do universo são habitados. E aqui algumas pessoas vão dizer que isso é um erro, pois há planetas que não apresentam condições para abrigar a vida como nós conhecemos. Como eu falei um pouquinho lá atrás, as nossas sondas já exploraram grande parte dos planetas do nosso sistema solar e não encontraram nada lá. Veja bem, a vida como nós conhecemos. Em nota questão 58 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai nos dizer o seguinte sobre essa questão. Olha só: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que, sem dúvida, contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Mas então, pessoal, por que os nossos equipamentos não conseguem detectar a vida nos planetas, por exemplo, do nosso sistema solar? Em entrevista ao programa Pinga Fogo, lá no ano de 1971, Emmanuel disse, através do nosso amado Chico Xavier, que antes da humanidade procurar vida em outros planetas, a humanidade precisa entender que a vida se apresenta em várias dimensões no universo. Ou seja, pessoal, nós só conseguiríamos ver a vida nesses planetas se essa vida estivesse na mesma dimensão que a nossa, se essa vida fosse material. Quanto mais evoluído o espírito, em corpos menos materiais ele reencarna para evoluir. Ou seja, em nosso sistema solar, a Terra é o planeta mais atrasado nesse sentido, pois os nossos corpos são materiais. E aqui então nós podemos entender essa questão dos avistamentos de OVNIs. Primeira coisa, pessoal, outras civilizações que também estejam nessa dimensão, também reencarnados em corpos materiais, em um planeta material, dificilmente conseguiriam vir aqui na Terra visitar o nosso planeta devido às grandes distâncias no universo. Ah, mas eles não podem ser tecnologicamente mais evoluídos que a gente? Olha, pessoal, o desenvolvimento tecnológico leva tempo, e enquanto esse tempo passa, a civilização também evolui.
evolui moralmente e evolui espiritualmente. E quanto mais as pessoas evoluem, menos materiais são os seus corpos. Então, para uma civilização ter tecnologia para vencer as distâncias no universo, ela já teria que ser moralmente e espiritualmente mais evoluída, e assim não seria mais uma vida material. Mas como explicar então todos esses avistamentos de OVNIs durante a história da humanidade terrena? Há um livro muito bom, pessoal, chamado UFO, Fenômeno de Contato. É um livro do Pedro de Campos com o auxílio do espírito Yeshua Ben-Nun. E esse livro, ele é incrível, pessoal, porque ele aborda temas relacionados à ufologia com uma abordagem pautada na doutrina espírita. E nesse livro, Pedro de Campos e o espírito Yeshua nos apresentam o termo ultraterrestre. Então nós vamos entender a diferença entre extraterrestre e ultraterrestre. Isso é muito importante aqui para o entendimento da nossa questão. Extraterrestre é um ser de fora do nosso planeta, mas que também é um ser material. E como nós já dissemos aqui hoje, é difícil para que esses seres vençam as grandes distâncias no universo e venham aqui nos visitar. Já os ultraterrestres também são seres de fora do nosso planeta. Eles são espíritos reencarnados assim como nós, porém muito mais evoluídos que nós e que reencarnam em corpos muito sutis. Eles são extrafísicos e por isso são invisíveis aos nossos olhos físicos, assim como os espíritos desencarnados também são. Eles habitam em regiões igualmente sutis dos planetas do nosso sistema solar e de incontáveis planetas pelo universo adentro, em uma outra dimensão do espaço-tempo. E ainda segundo o livro, seus corpos são constituídos de antimatéria, então nós não podemos confundir ultraterrestres com os espíritos desencarnados. Os espíritos desencarnados estão revestidos pelo perispírito. Já os ultraterrestres são espíritos reencarnados, porém em corpos tão sutis e em regiões tão sutis de seus planetas que nós não conseguimos vê-los, seja com os nossos olhos físicos ou com os nossos equipamentos tecnológicos. Nenhum equipamento nosso consegue detectá-los. E quanto aos avistamentos, a ufologia clássica trabalha com a possibilidade de seres materiais nos visitarem. Porém, como as distâncias no universo são gigantescas, qualquer ser reencarnado em um corpo perecível, material, não conseguiria vencer tais distâncias. Então aqui nós nos deparamos com a possibilidade ultraterrestre, mesmo que essa seja a possibilidade mais difícil de se assimilar como verdadeira, pois estamos muito influenciados pela matéria e é difícil crer em muitas coisas que escapam aos nossos sentidos físicos. Nessa hipótese, que é muito plausível, apresentada por Pedro de Campos e Yeshua Ben-Nun, os OVNIs que são avistados aqui na Terra são veículos de seres ultraterrestres que, por estarem em uma dimensão diferente da material, conseguiriam transpor grandes distâncias do universo. E chegando aqui, eles poderiam se materializar por vários motivos. Materializar suas naves, os OVNIs, e também materializarem seus corpos para interagirem com a humanidade terrena. Os motivos de materializarem suas naves para que algumas pessoas a vejam, nós não sabemos. Talvez para mostrar que eles existam, estão aqui perto de nós. Pode ser. Agora, ao longo da história da humanidade, pessoal,
há vários relatos da interação mesmo de humanos da Terra com seres de outros planetas. Ou seja, os ultraterrestres sempre se materializaram ao longo da nossa história para interagir com os espíritos reencarnados aqui na Terra. Mas note que os ultraterrestres ainda não são totalmente evoluídos moralmente e espiritualmente, pois eles ainda precisam reencarnar, mesmo que em corpos sutis. Agora, vai chegar o dia em que eles também já terão evoluído através das reencarnações e serão espíritos de primeira ordem, estarão nos planetas celestes, sem a necessidade de reencarnarem em qualquer tipo de corpo. E nós, eu, você, nós um dia também estaremos nesses planetas e nessas condições de ultraterrestres. E um dia também seremos espíritos de primeira ordem, quando não precisaremos mais reencarnar. Mas isso vai ficar mais para frente, pois temos muito, mas muito ainda para evoluir em incontáveis reencarnações que ainda nos aguardam. Allan Kardec, em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. E o nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta neste sentido, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. O Arquivo Nacional, aqui na Coordenação Regional em Brasília, tem mais de 15 quilômetros de documentos de caráter permanente. E dentre os vários acervos, um que merece destaque pela quantidade de acessos é a documentação enviada pelo Comando da Aeronáutica sobre objetos voadores não identificados. Desde 2010, o Arquivo Nacional tem recebido esses documentos, já fazem mais de 720 dossiês, entre fotos, documentos, áudio e vídeo sobre a temática. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!